Seguimos aqui com o Adriano Diogo. Que bom falar contigo, Adriano Diogo. Olha, o Adair Rocha está aqui no bastidor. Acho que já estabilizou, viu, Adair? Então, daqui a pouco você entra aqui, vai conversar um pouquinho com a gente. O Adair vai falar do Krenak, né, na Academia Brasileira de Letras, do Ziraldo também. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas figuras, né, que são tão queridas por nós, a nomeação do Krenak na Academia Brasileira de Letras, o Adriano, e a morte do Ziraldo, que foi uma figura presente, né, no momento em que você estava ali também na luta pela democracia no Brasil, através do Pasquim. Embora tenha uma história ali chata sobre o Simonal, mas o Ziraldo, enfim, está presente em todas as nossas lembranças daquele momento. Adriano Diogo. Oi, Conde, bom dia. Que pena que não deu para saudar o Genuíno. Você sabe que outro dia eu estava participando de um seminário e soube que o Genuíno foi um dos maiores articuladores no parlamento da criação da Comissão Nacional da Verdade. De uma forma silenciosa, estava muito difícil, do projeto de lei da Dilma, criando a Comissão Nacional, e ele, com toda a habilidade, com toda a experiência, foi o grande articulador da aprovação da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Bom, deixa eu inverter aqui. Vamos começar pelo Ziraldo, porque eu conheço um pouco mais a família do Ziraldo, do Zélio, dos dois irmãos cartunistas. Você sabe que o Ziraldo nasceu em Caratinga, né? Caratinga, lá em Minas Gerais, lá no meio das montanhas. Uma vez eu estava voltando de um estágio na Petrobras, na Bahia, e a gente inventou que ia voltar de carona, que era a grande aventura, né? Seguindo o exemplo do Che Guevara, para andar pelas estradas do Brasil, e a ditadura já estava brava. E aí a gente parou lá em Caratinga e eu fui preso, fui detido, não preso. Fiquei 24 horas numa delegacia explicando o que eu estava fazendo com o meu blusão da geologia, com 2 martelos, voltando de Salvador. Não foi uma experiência incrível. Mas essa geração de Caratinga, que saiu de Caratinga, como o Ziraldo, deu muita coisa para o Brasil, porque foi todo um grupo que saiu lá do interior de Minas, né? Parece que a Miriam Leitão saiu de lá também. E também o grupo que saiu tinha muita gente ligada a Dilma, até o Carlos Alberto, que era do grupo da Dilma, saiu de Caratinga. Quando nós fizemos a homenagem aqui no DOI-CODE, no dia 31 de março, veio um primo do Carlos Alberto, falou do Inês Etienne Romel, bom, enfim. Caratinga. Agora, o Ziraldo, a grande façanha dele foi o Pasquim mesmo, né? Quando juntou todos aqueles cartunistas, aqueles jovens, e juntaram para fazer o Pasquim, que era uma versão de massa pelo humor da resistência à ditadura. Acho que foi a maior contribuição que o Ziraldo deu. Quanto ao Krenak, importantíssimo, né? Importantíssimo ter uma pessoa da envergadura, do tamanho do Krenak, entrando na Academia Brasileira de Letras, na Academia do Merval, do Fardão, né? Aquela antro da naftalina, fazer companhia para Fernanda Montenegro, para toda essa nova geração, o Gilberto Gil. Está melhorando, está melhorando. Está melhorando, a Academia Brasileira de Letras melhorou. Aliás, eles estão tentando fazer isso. O Adair, que conhece profundamente, vai falar sobre isso aqui para a gente depois. O meu querido Adriano Diogo, deixa eu te perguntar. Não, o pessoal que está perguntando no bate-papo para você, o que aconteceu na missa com o Padre Júlio ontem? A Norma Serra, vou pegar um comentário dela. Pede para o Adriano falar também sobre a missa de ontem do Padre Júlio Lancelotti, já que ele estava presente. Aconteceu alguma coisa lá? Porque o pessoal está comentando aqui. Foi legal? Foi normal? Não, foi legal. O padre estava super resfriado, assim, um pouco tímido, mas aí tinha um padre auxiliar maravilhoso que começa a falar de Frei Tito, do martírio de Frei Tito. Aí o padre se entusiasma e fala: pois aí, Adriano Diogo, você que foi uma pessoa torturada, ditadura, estão falando de Frei Tito,
o padre aqui participou de todas as atividades do processo de canonização do Frei Tito. Aí ele se animou de uma forma tão maravilhosa, quer dizer, todo mundo fica preocupado, porque aí o padre falou do martírio, que o padre Júlio é submetido todos os dias, né? Então, ao mesmo tempo que nós ficamos alegres, porque ele começou a reagir, falar de Frei Tito, a gente também ficou preocupado por, indiretamente, podia ter um processo assim, que ele está se sentindo mártir, né? Perseguido do jeito que ele está. Mas o pessoal estava preocupado aqui justamente com a saúde do padre Júlio, então está explicado aqui, o padre Júlio estava meio gripado, né? Está gripado. Tá bem gripado. Aí, significa que daqui a pouco ele vai estar 100% de novo, né? Se cuidar. Não, aliás, essa época do ano, você toma vacina, o Diogo? Contra a gripe? Eu tomo vacina até para raiva. Até vacina até para quê, Diogo? De graça, até vacina para cachorro. Até vacina na testa a gente toma, né? Na testa, para contra a raiva. Ó, o que eu quero dizer, Padre Júlio, vamos falar do Padre Júlio, que é importante fazer essa suíte. Essa semana foi uma semana espetacular para o Padre Júlio. Imagina você que aquele vereador lá do MBL, o vice-rei do Principado lá do interior, lá, que ele é o vice-rei lá, aquele lugar onde tem aquelas mansões fantásticas, o vereador Rubinho, ele sofreu uma derrota espetacular, porque ele anunciou para todo o Brasil que ele tinha um número de assinaturas necessárias para iniciar a votação da CPI, que ele tinha 19 assinaturas, e que ele já tinha 36 votos, 2/3 da maioria, com a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, que é constituída de 55 vereadores. E que ele tinha a anuência do presidente da Câmara para colocar em votação. Aí o que ele fez? Ele fez um teatro de horror, um teatro de absurdo, um show de horrores, para levar pessoas que iriam detratar o Padre Júlio naquela CPI sem pé nem cabeça, que não tinha objeto, não tinha prazo, não tinha acusado, não tinha verba pública. Então, ele fez um anticlímax que o Brasil inteiro ficou parado esperando a aprovação da CPI no outro dia. Qual não foi a surpresa? Que o presidente da Câmara, que deveria abrir os trabalhos legislativos, não foi à Câmara Municipal, não compareceu, não abriu a sessão. Então, o referido, o vereador, que eu me refiro a ele como advogado de Mamãe Falei, ele entrou em crise, ele teve um surto psicótico no plenário. Como que o presidente não vem? Como que ele vem? E ontem, à tarde, um jornalista aí da coluna Painel da Folha, que é o porta-voz do MBL junto à Folha, divulgou que o referido vereador vai fazer uma pesquisa para provar para o prefeito e presidente da Câmara que abrir a CPI contra o Padre Júlio é a medida mais acertada do governo Nunes e do presidente. Quer dizer, olha a petulância do rapaz, esse nada, esse coisa nenhuma, né? Querendo achincalhar um personagem, avaliar, achincalhar, julgar um personagem como o Padre Júlio e abrir uma CPI. Por que o presidente da Câmara não apareceu? O presidente da Câmara não apareceu porque ele deve ter feito uma análise que aprovar a CPI do Padre Júlio enterraria de vez a candidatura do prefeito à prefeitura de São Paulo. Imagina você, Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, fez uma missa com todos os padres da Arquidiocese de São Paulo, na cerimônia do Lava-Pés, na Semana Santa. E saiu junto, abraçado com o Padre Júlio na porta da catedral e se deixou fotografar. Tipo assim, mexam com o Padre Júlio que vocês estão mexendo com a Igreja Católica. Então, nenhum vereador, além daqueles 19 que se expuseram de uma forma ridícula, precisava de um número maior, 36. E, evidente, quem votasse a favor, embora não tivesse sendo signatário, não estivesse assinando, ia entrar para a história da Inquisição brasileira. Né?
Então, nem o prefeito se manifestou e o presidente da Câmara sumiu. Uma vitória do Padre Júlio, mas é bom a gente sempre ficar alerta, porque essa turma, eles são insistentes, né? O Diogo, diga, querido, o que você vai falar? Eles são capazes de tudo, imagina. São capazes de tudo. O painel da Folha anunciou ontem à tarde que Rubinho Nunes estava contratando um instituto de pesquisa para mostrar... Olha, eu fico impressionado. O painel, esse quadro da Folha de São Paulo, essa página, ela foi muito relevante, continua com uma importância, mas não pode. Acho que é o Fábio Zanin, como é que é o nome dele? Fábio Zanin. Fábio Zanin, né? Não pode ficar servindo de garoto de recado para o MBL, pelo amor de Deus, vamos se dar o respeito mínimo, né? Faço apelo aqui para o Zanin, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Denise Lial, Genuíno, se você não sair para deputado federal, vou votar no Zé Dirceu. Fazendo chantagem aqui com o Genuíno. Genuíno já não está mais aqui. Eu acho que ele não vai sair, não, viu? Fernando Bai, Musk sem passaporte não pode sair do planeta. Ele está querendo sair do planeta, né? O Musk. Coração Valente, depois do superchat, ninguém mais lê os comentários do chat normal. Tá aí, estou desmentindo você aqui ao vivo e a cores, Coração Valente. Jamil Cecílio, bom dia, amigos. O Império atacando novamente, o Brasil precisa usar a caneta. Vamos lá, Eletrobras, Enel, etc. Voltar para a mão forte do Estado. Quanto ao Mosca, está falando do Musk, né? Uma que canetada fora, Mosca, seu lixo, monta o tweet e no bababá. Jamil, obrigado, viu, querido? Ficou meio truncado aqui o final do seu comentário. Deixa eu aproveitar e perguntar para você, Adriano Diogo, você que é um homem das redes agora, @Adriano Diogo PT, o Adriano Diogo é a figura, assim, que já está muito conhecida aí no próprio Twitter, no Instagram, no Facebook. O que você achou dessa história toda aí do Elon Musk, né? Ter um ataque de pelanca e tal, vai para cima do Alexandre de Moraes, afronta o Alexandre de Moraes, afronta a soberania brasileira. E aí? O que a gente faz? O Império não está dormindo, não, né? O Império contra-ataca. Não é à toa que ele mesmo usou a figura do Darth Vader, né? O Império está... O trumpismo vem aí. Né? Não, ele dá um sinal de que o trumpismo e o Trump podem fazer intervenções aqui no sentido de tentar livrar o Bolsonaro das confusões dele, né? Porque como o governo está muito fragilizado, muito dividido, um governo assim sem cara, amorfo, né? Fazendo recuo diante do assassinato em massa dos brasileiros por ocasião do golpe. E ontem à noite, depois do jogo do Palmeiras campeão, todos os portais, todas as emissoras avisando que Haddad iria com uma reunião secreta com Lula, fechada com Lula, discutir o futuro da Petrobras. E essa briga, né, do ministro das Minas e Energia, todo dia desaforando o presidente da Petrobras, isso aí não vai dar certo, né? Porque imagina, isso aí porque a Folha, o Estadão soltou um editorial na defesa do Moro. O Globo saiu com editorial na defesa do Moro. Essa confusão aí da Petrobras... Na defesa de quem? Do Moro. Do Moro? Ah, sim, do Moro. De repente o Moro entrou aqui. Tá bom. O Moro, né? Quer dizer, não é uma coisa isolada. Tem uma frente que se organiza no Brasil com receio enorme do bolsonarismo ser derrotado nas eleições municipais, principalmente aqui em São Paulo. Então, esse resto que sobrou do bolsonarismo se articula de uma forma golpista para afrontar o governo Lula, enfraquecer o governo Lula, né? E o principal eixo é a Petrobras. Aí, do nada, o Elon Musk, que teve aqui nesse principado que eu me refiro, aqui do interior do estado de São Paulo, aí de Vinhedo, ele veio com o jatinho dele, foi no almoço lá no resort com o Bolsonaro. Essa extrema-direita se articula
para tentar dar um golpe no Brasil, pelo menos desestabilizar, porque Elon Musk se referir ao Supremo Tribunal Federal é muito preocupante. Exige uma resposta, sim, do Supremo, como Alexandre de Moraes corajosamente está fazendo, mas exige uma resposta em conjunto do Brasil, das forças democráticas brasileiras. Né? Como é que um trampista radical, dono de um império de comunicações, porque, meu querido Conde, eu sempre falo, a nossa cultura, esse negócio de rede social, dessas dominações absurdas, já existiu na história? Lógico que já existiu. Principalmente na Alemanha nazista. Eles são os criadores das redes sociais, porque eles criaram os códigos de guerra para invadir os países, para destruir. A coisa mais importante que nós, das gerações depois da guerra, podemos fazer é estudarmos quem foi Alan Turing. Tem um filme sobre a vida de Alan Turing que explica como o criador do computador, o criador da matemática moderna, estudou as redes sociais dos nazistas e os derrotou. Eu tentei abrir o filme, mas estudem Alan Turing. E nós vamos ter o jeito nosso de nós enfrentarmos as ferramentas de dominação impostas por Steve Bannon e por Musk. O filme do Turing é O Jogo da Imitação, né? Isso. Estrelado pelo fantástico Benedict Cumberbatch. É um ator fantástico britânico. Olha só, Jamil Cecílio está aqui dizendo: pena, amigo, realmente estamos numa situação difícil. Gente, o Brasil é muito rico. E mais uma vez, Jamil Cecílio, temos que ajudar o Lula a sair dessa. Temos que meter impostos nesses protozoários. Falta apenas coragem. Eu quero falar da situação do governo também. Daqui a pouco o Adair vai estar aqui. Ele vai falar um pouquinho do Ziraldo também, nesse circuito cultural do Rio de Janeiro, em que o Adair é um expoente. Mas antes, meu querido Adriano Diogo, essa situação justamente do governo Lula, o que nós, dos setores democráticos, podemos fazer para que o Lula rearrume esse governo, que parece que é consenso, inclusive dentro do próprio governo, que tem alguma coisa errada ali, né? Está um pouco desarticulado, né? O Lula está preocupado com a queda na aprovação, a gente percebe esse imbróglio na Petrobras e outras divergências ali, Rui Costa, Haddad, essa reunião que o Lula marcou com o Haddad, quer dizer, o Lula marcou a reunião, o Haddad pegou um avião de São Paulo para Brasília, na urgência da reunião, e quando o Haddad chegou em Brasília, o Lula cancelou a reunião. Quer dizer, eu acho que isso também expressa um pouco o nível de tensão que a coisa está por ali. Então, eu queria saber se a gente pode fazer alguma coisa, nós aqui, que estamos aqui no setor do debate público, né, para iluminar esse caminho, presidente Lula. Eu tenho uma análise que o grupo originário, o grupo mais próximo do Lula, principalmente o setor de São Paulo, teve que agregar no segundo turno uma quantidade enorme de outras forças políticas para comporem o governo, porque até a entrada do Alckmin foi planejada e organizada pelo Lula aqui em São Paulo e deu certo. Mas no segundo turno ficou essa esquizofrenia. Entrou tanta gente nesse ônibus e descaracterizou. E tem muita gente de direita mesmo que não concorda com o jeito do Lula governar. Porque o Lula não precisa de todos esses acessórios. Ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição mais difícil da história. A quantidade de dinheiro que o Bolsonaro gastou nunca se viu para comprar voto. E Lula ganhou com toda a autoridade. Aí vem a Simone Tebet e diz assim: não vou poder subir no palanque do candidato a prefeito de São Paulo quando o Bolsonaro estiver lá, mas na hora que ele estiver eu vou apoiar. Isso é de um cinismo.
Agora, essa turma da Bahia é muito problemática. Né? Não é à toa que a Polícia Militar da Bahia mata mais do que a do Rio de Janeiro. Né? O pior esquadrão da morte no Brasil. Eles tinham toda a conta da campanha de publicidade. Eles arcaram com toda a campanha do Lula, né? Mas esse pessoal da Bahia realmente é o pessoal que não tem a cara do governo Lula, está na cara isso. Só o Juca Ferreira. O Juca Ferreira tem. Esse é um querido. Esse é maravilhoso. Olha, falando em Juca Ferreira maravilhoso, deixa eu colocar o Adair aqui. Adair Rocha. Olha, tudo bem? Você me escuta? Olha o sorriso do Adair. Você e o Adriano Diogo são compadres, né? Desde sempre. Desde sempre, né, Adair? Adair, você me deu um susto aqui. Eu vi, o Adair estava aqui no bastidor. A imagem dele eu vi que estava com a conexão um pouco ruim. Aí eu quase até pedi, vamos reagendar, né? Mas ele resolveu a questão ali. Tive que fazer todo um rearranjo aqui na distribuição dos convidados. Então agora você e Diogo vão ficar juntos aqui comigo. O privilégio do Conde estar entre dois monstros da luta pela democracia, pela cultura nesse país. Vou receber o Adair com todo carinho aqui, todo mundo aqui no bate-papo, trazer o comentário do Edson Antunes, assistir a entrevista do Adriano Diogo no canal do Bob Fernandes sobre sua prisão pela ditadura. É muito emocionante, recomendo a todos que assistam. Você deu uma entrevista para o Bob Fernandes ou agora, Diogo? Não, faz 4, 5 anos atrás. Ah, já faz todo esse tempo? É. Ah, mas eu não vi. Eu vou querer ver essa entrevista, sim. Ô, Adair, vamos ouvir um pouquinho o Adair. Querido Adair Rocha, saudade de você, primeira coisa. Tô vendo que você está... Pois é. Tá nessa condição maravilhosa aí, com essa barba bonita, toda... Aí, Diogo, você tem que deixar a barba também, Diogo, para ficar os 3 barbudos aqui, 3 barbados. Adair, você teve presente na posse do Krenak, na Academia Brasileira de Letras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da emoção e de como as coisas transcorreram ali. Foi realmente muito forte, né? Tudo aquilo lá. Antes, bom dia, acho que aí, né, no meio, né? Boa tarde, bom dia para todo mundo que está presente. E o querido Adriano, um grande abraço. Pena que é Dia dos Companheiros, né, que o Genuíno já foi, um abraço para ele também, né? Olha, mas de fato essa posse, Adriano e Conde, ela marca uma, né, como o Adriano já tinha comentado um pouco aí no início, você tem uma Academia Brasileira de Letras, que claro que tem pessoas muito importantes nessa história, mas tem pessoas assim que no cotidiano não podem pertencer nem à academia, nem a qualquer outro espaço público, né, pelas besteiras que acabam dizendo e pela quase que descaracterizando, né, os espaços por onde estão. E aí, nesse sentido, acho que tem 2 grandes rupturas. Você tem a ruptura primeira, que é a entrada de Gilberto Gil, e aí uma marca de do povo negro, ao mesmo tempo que do povo absolutamente capaz, né, nessa história, né? Do ponto de vista da literatura, certamente Gil dá de 10, né, aí na história. E aí isso vai abrir, os espaços vão se abrindo, né? E aí, de repente, o Krenak... E acho que é importante nós pensarmos isso, porque não significa que você está trabalhando essa perspectiva do identitarismo ou corporativismo, né, dentro da história. De universalização. Dá pelas tantas, o próprio Krenak dizia que, trabalhando um pouco a coisa da língua e da importância que tem e tal, ele dizia assim, eu me sinto aqui bastante confortável porque eu estou aqui na expressão de pelo menos de 300 e tantos povos, né,
Quer dizer, como é que essa tradução pode ir se dando, né? E aí uma coisa, aliás, Adriano, quem estava junto da gente lá, o Adalto Novaes, eu e outras pessoas e tal, era o Bob Fernandes. A gente acompanhou direto todas as coisas que estavam acontecendo, fazendo os nossos comentários pequenos ali, onde a gente estava. Mas, de fato, foi uma população inteira ali, quer dizer, por cada canto da academia que você via, tinha gente, né, fora daquela sala, né, do chamado ritual, que o Krenak brincou com essa expressão o tempo todo, né? E onde... Aqui a foto, Adair, conta pra gente aqui. Quem estava do teu lado ali? Você está ali sentadinho na janela, né? É o Adalto Novaes, né? O grande Adalto. No primeiro plano está o Almeida e a Margarete Menezes. Isso, quer dizer, o governo estava representado na mesa, quer dizer, eles foram para a mesa, coincidentemente, com dois negros, né? Estava a Margarete e o Silvio, né? Eu diria, e eu não sei se Adriano e Conde podem concordar, que, na verdade, quem deveria estar ali era o presidente. Presidente Lula. Essa rompimento, assim, o que significa uma população... tranquila para o presidente Lula, Dair, no governo, né? Está tudo tão tranquilo para ele. Não, mas tem outra boa aqui. Mostrar que Lula... Aliás, eu estou dizendo isso aqui, mas eu devo até dizer o autor da ideia. Quem me cochichou isso, porque teria sido tão importante ele estar aqui, foi Gilberto Gil. Gilberto Gil. Não, e eu achei, sem querer interromper, a fala do Gil ao lado do Krenak foi tão bonita. O Gil, você é muito amigo do Gil, né? Ele está num momento assim, né? Ficou velho, mas a voz dele parece música, como sempre, né? Sempre sereno e com a contribuição que ele deixou no Ministério da Cultura também para o Brasil, né? O Juca estava lá também, não? Não, o Juca não pôde vir, né? Dessa vez ele não conseguiu. Ele, às vezes veio, mas dessa vez teve questões lá pessoais. Adair, com a sua influência na cena cultural do Rio de Janeiro, na ABL e tudo mais, um dia vamos fazer uma festa lá na BL. Você ajeita isso pra gente lá? Hein? Vai o Diogo, vamos fazer um samba lá, alguma coisa assim. O que você acha? Agora que Krenak está, aliás, simbolicamente não pôde ter no coquetel da posse bebida alcoólica. Porque o Krenak não quis. Exatamente, bebidas, todos os chás que você pode imaginar, e aí as preparações lá com frutas, com diferentes, o tipo de sopa, né, bem da cultura indígena que foi distribuído, foi assim uma noite absolutamente nova ali, e com as pessoas todas percebendo que ali tinha uma mudança de fato de significado, tinha uma mudança real do que as diferentes instituições podem significar. Quer dizer, que país é esse, que diversidade é essa, que riqueza é essa da diversidade que se tem, e que não absolutamente, né, o que acaba ficando é o que está não só genuíno, como vocês todos escrevendo aí, como é que são essas brincadeiras da direita e como é que esses processos todos vão se dando para negar aquilo que de mais importante o país tem, que é, né, de fato, a sua diversidade, e que vai para mais diferentes campos, né, do pensamento. Acho que o mais importante do Brasil é o nosso povo trabalhador, não é a elite. A elite é chata pra caramba. Olha, o Zé Cecílio está aqui, volta PT, fora ministros do Centrão, e o Jamil Cecílio, mais uma vez, Conde, o momento atual é seríssimo, essa movimentação nós nunca imaginaríamos, esse ataque pelo Musk, né, o Elon Musk, ele chama de mosca aqui. Vão novamente falar guerra e guerra, vão tirar o Lula, acordar é preciso.
ainda truncado sua mensagem, mas está lida aqui, meu querido Jamil Cecílio. Olha, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pedir para o Adriano comentar rapidamente essa foto que eu vou colocar na tela, que é a foto da Aniele Franco se filiando ao PT. Ali nas cadeiras a gente pode ver o Freixo e o Adair Rocha está ali em cima do Lindbergh Farias e do Mercadante. Você não deu um croque na cabeça do Mercadante, não, Adair? Você não ficou com vontade? Você estava bem ali, ó, podia ter dado um croque na cabeça do Mercadante e na cabeça do Lindbergh. Ô Adriano, importante a Aniele, filiação, significado da filiação da Aniele Franco no PT. Fala pra gente, você que é um petista histórico, assim como o Adair também. Não, eu acho que essa foto é a refundação do Rio de Janeiro, é a refundação política do Rio de Janeiro, né? Isso aí, trazer toda essa turma de volta, Lindbergh, Freixo, Aniele, Adair, quer dizer, a gente começa a recuperar a nossa autoestima, né? Depois de tantos erros cometidos politicamente, apoiando governadores completamente equivocados, fazendo aliança, como se o Rio de Janeiro não fosse um estado. Olha que foto maravilhosa, ó. Essa é uma foto histórica, né? Fazer o Lula... Que sorriso é esse? Porque o Lula já errou tanto aí no Rio de Janeiro, tanto, né? Já não chega aquela senhora que era ministra, que era chefe do Freixo, agora, bem recentemente, no Ministério do Turismo, aquela milícia. Então, e aquele vice-presidente de Maricá nos humilhando todo dia, falando aquelas bobagens que ele fala todo dia, né? Não então, fala assim que o Adair Rocha é amigo do Quaquá, viu? Estou brincando. Você é amigo do Quaquá, Adair? Você sabe que, como geólogo, né? Como geólogo, eu tive que estudar bem a lei das poligonais. E depois da descoberta do pré-sal, o Maricá implantou o socialismo de um município só. Então, toda a renda arrecadada pelas poligonais do pré-sal, todo o dinheiro vai para Maricá. Então, é um Emirado Árabe aquilo lá, né? É um Emirado. Ô, Diogo, olha só, deixa eu passar para o Adair agora. Adair, queria que você falasse da Aniele e comentasse essa afirmação aqui, muito, acho que precisa, do Diogo, da condição política do Rio de Janeiro no que diz respeito à esquerda, ao PT e tudo mais, né? E ao horizonte que pode se abrir agora, né? Esperamos que com a Aniele também, né? Sem dúvida que vivemos um processo também de recuperação, né, desse tempo. E a filiação de Aniele, ela é simbólica, né? Acho que a gente está falando desse simbolismo, né, do Krenak na academia, e o fato da Aniele também se filiar é quase que um significado mais amplo, é como se a Marielle tivesse vindo do PSOL para o PT, porque é impossível falar de Aniele sem Marielle, né? Ela mesma, o tempo todo, lembra disso, de que ela, em qualquer lugar que ela está, ela tem que reconhecer que ela jamais estaria se não fosse os caminhos abertos por Marielle e que processos são esses. E ela aí é a pessoa que está levando adiante aquilo que Marielle sempre fez, né? Mas nesse momento a gente vive certamente, quem está aqui no cotidiano, né, percebe que a força, né, dos diferentes processos onde o PT está presente e tal, lá nas bases ele tem uma repercussão importante, né? Mas enquanto instituição vive uma coisa que não é nem do século passado, é uma coisa que não tem nem explicação, né? Os chamados dirigentes, e vocês tocaram aí em um dos dirigentes, ele é um pouco representativo
de como é que institucionalmente tem sido esse processo no caso do Rio de Janeiro. Então, essa recuperação, e Aniele significa, a filiação dela tem esse significado simbólico importante. E o próprio Lula, a filiação estava, o circo voador absolutamente lotado, né? Foi um tremendo ato político, né, de recepção dela, e Lula fez muito sabiamente retomou o que significa o Partido dos Trabalhadores, e aí, portanto, pegou toda a história, né? E o que é esse processo hoje, qual é o embate que está em curso e o que significa a direita, aliás, né, quando falou do Musk, né, e tudo que está sendo dito aí, quer dizer, a direita está muito bem organizada, né? Do ponto de vista da comunicação, inclusive, ela dá de 10 na gente, né? Os processos nossos estão muito quase que iniciantes, né? Deixa eu aproveitar aqui, nós estamos encaminhando aqui para o bloco final, com essas duas figuras maravilhosas. Quero ouvir o Diogo, na sequência o Adair, justamente sobre a perspectiva no Partido dos Trabalhadores, porque é evidente, vocês comentaram aqui que no Rio de Janeiro o PT tem uma performance, né, problemática ali. Agora, isso, num certo sentido, embora a vitória do Lula seja expressiva, o PT continue o partido mais popular do Brasil de longe, mas precisa de uma mexida nisso, né? Isso é consenso. Eu vi uma entrevista com o Edinho Silva, assim, achei muito bacana ele falar sobre desafios do PT aí para o próximo ciclo, depois de passar por essa crise gigantesca em que a Gleisi Hoffmann presidiu o partido com muita competência. Vamos ouvir o Diogo, depois o Adair. Diogo? Bom, eu sempre faço alguma reminiscência histórica, né? Eu considero esse ano de 2024 tão importante quanto foi em 1974, na ditadura, mas principalmente em 1988. Né? Em 1974, nós derrotamos a ditadura através do MDB, numa eleição ninguém esperava nada, elegemos senadores, nós derrotamos a ditadura que levou a ditadura à loucura que até o Geisel, desesperado, baixou o pacote de abril, criando a figura do senador biônico. Em 88, quando ocorreu a primeira vez eleições municipais em todas as capitais brasileiras, embora a ditadura tivesse acabado em 85, mas em 88 ela estava inteirinha, né, no fim do governo Sarney e tal, nós conseguimos 2 vitórias. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte e eleições em todos os municípios, em todas as capitais brasileiras. Então, o Lula e seus companheiros se organizaram com outras forças políticas e a esquerda, ou a oposição, como se falava à época, ganhou de Manaus a Porto Alegre. Né? Arthur Virgílio era do PMDB, lá em Manaus, bom, enfim, até o Olívio Dutra. E a Erundina ganhou a eleição aqui em São Paulo. Lá no Ceará, ganhou também, as forças de esquerda se unificaram. O Brasil foi maravilhoso. O que acontece? Hoje, essa articulação está havendo nas capitais de uma forma muito tímida. Ainda bem que aqui em São Paulo nós estamos bem representados pela candidatura do Boulos, que tem essa cara de romper com o passado, por um novo Brasil, e é fundamental. O Lula está fazendo um esforço enorme, foi até buscar a Marta de volta, refiliou a Marta, e algumas capitais, mas eu não vejo um movimento articulado. Acho que essa filiação de Aniele Franco para compor, é possível, a chapa do atual prefeito, mas se esse movimento de nós nos organizar para vencer nas principais capitais brasileiras e nas principais cidades do Brasil, nós enterramos o bolsonarismo. Eu acho que essa tentativa do filho do Bolsonaro ir para o exterior, ficar impulsionando o golpe como um gusano em Miami, trazendo Elon Musk, articulando toda a direita mundial para nos fragilizar, faz parte desse desespero. Né? Porque o pai dele, além de não ser mais aquela figura,
E eles sabem, a direita sabe, que essa eleição vai ser um plebiscito. É a democracia versus o autoritarismo. Importante, Diogo, importantíssima essa observação do Diogo, a questão das eleições municipais. Vou pedir para o Adair comentar também nesse fio, e tem que falar do Ziraldo, Adair, porque senão a gente não vai dar tempo. Peço para você tentar ser sintético nessas questões. Sintetizando e nessa mesma linha do Diogo, primeiro uma observação, o Lula deixou claro na filiação que Marielle só vai concorrer a alguma coisa para... A Aniele. A Aniele. Para depois, até as eleições, nessas eleições ela não vai concorrer. A preparação é para o Senado, né, depois. E porque, quer dizer, claro que tem toda essa luta para ser ter a prefeitura do Rio, já que o pai certamente vai ser governador, né? Então, aí está essa disputa, mas está em outros nomes que estão colocados, né, nessa disputa. E queria só, pegando essa mesma linha do jogo, a história do... O que significa... O significado do PT, ele é gerador dessas reações todas, inclusive, né, internacionais e tudo, da existência dele. E aí eu queria chamar a atenção, já que estamos fazendo todo esse debate em torno de 60 anos do golpe militar, quer dizer, nós estamos vivendo esse tempo de maior longevidade da democracia, né, entre ditaduras e um processo que o que está em jogo é nunca mais, né, como é que se evita novas ditaduras, mas é o mais longo, e aí certamente o responsável por isso é a existência do PT, né, nesse processo. E aí, pegando uma coisinha rápida do Ziraldo, né, eu comentar uma reunião que Juca e eu fizemos, né, ainda lá no final de 2011, que o Milor ainda estava vivo, e a SBAT, né, quer dizer, toda essa sociedade brasileira aí da cultura teatral e tal, né, estava em crise, e aí algumas pessoas queriam discutir com o Ministério, e aí marcamos essa reunião, e aí na casa do Milor estavam o Ziraldo, Alcione Araújo, Aderbal Freire Filho, né, e que eram pessoas-chave, né, da SBAT. E aí, muito impressionante, que eu estava lembrando ontem, com a ida do Ziraldo, é muito impressionante, porque daquela reunião toda, Juca e eu aqui estamos vivos, né, quer dizer, os quatro, né, já foram, né, quer dizer, do ponto de vista real da política, eles estão presentes, mas não estão mais agindo aqui entre nós, né? E claro que... história, meu querido Adair, muita história para contar sobre o Ziraldo, porque o Adair está no coração da cultura brasileira e do Rio de Janeiro. Vamos combinar para você voltar aqui depois, para você contar um pouco mais desses bastidores. Olha, para quem não sabe, eu gosto sempre de destacar, não sei se o Adriano sabe disso, sabe aquele clipe de 1989 que todos os artistas ali brasileiros, da Globo, Chico Buarque, cantaram Sem Medo de Ser Feliz? Sabe quem organizou aquilo? O Adair Rocha. Adair. Claro que não sozinho, né? Mas ele foi o catalisador ali, todo mundo convergindo para aquele momento, para esse clipe que se tornou icônico, né, na história política brasileira. Vou pedir para o Altamiro Borges abrir a sua imagem, Altamiro, para você fazer parte aqui, né, para a gente se despedir do Diogo e do Rocha. Vamos esperar o Altamiro abrir. Está abrindo aqui, ó. Esse homem, Altamiro Borges. Olha só no meio de quem que eu tô. Adair Rocha, Adriano Diogo e Altamiro Borges. Eu não posso estar aqui. Eu tô errado.
Altamiro, tudo bom, querido? Dá uma palavra de carinho pra gente aqui, vai. Você está com 2 craques, podia tocar o resto do programa, está com 2 craques aí, está com onda. Mas tá chegando um craque que não é da reserva. Está entrando em campo agora ele, o Altamiro Borges. Deixa eu agradecer, o Diogo está aqui, já faz um tempão. Diogo, obrigado. Fica de sobreaviso aí, que a gente vai trabalhar muito essa semana. Adair Rocha vai voltar aqui depois para a gente conversar com mais tempo, tá, Adair? Obrigado, viu? Você tá obrigado a você. Vou aproveitar a presença do professor Adair para falar do grande padre Ricardo Rezende Freitas. Claro, o padre, muito amigo do Adair, o padre que revelou o trabalho escravo na fazenda Volkswagen, na fazenda do Vale do Rio Cristalino, na época da ditadura. Professor Adair. Prazer dizer isso. Maior prazer, esse amigo comum nosso, né, Adriano? E Altamiro, obrigado por todo o trabalho que você sempre tem feito, e a comunicação comunitária e toda a comunicação popular pede licença e agradece. Olha, se juntar Adair Rocha e Adriano Diogo, o Brasil, né? Não sei o que pode acontecer. Diogo, beijo. Valeu, Adair.